Deus por estarmos mais uma manhã, no domingo, início de semana, para, juntamente com os irmãos, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula, a terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é aluno, não perca a oportunidade de estar aqui na igreja juntamente conosco, quando tudo isso passar, aprendendo a palavra do Senhor. Mas nós queremos começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprender a Sua palavra e glorificar o Teu nome. Oremos. Querido e amado Deus, Senhor, eu quero Te louvar pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, é o Senhor que guia este mundo, é o Senhor, que não deixa, Senhor, o mal chegar até nós. Quero Te glorificar, Senhor, porque até agora o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos, Senhor, da Igreja do Parque Imperial 1, aqueles que estão na sua casa, Senhor, desejosos de estar aqui na igreja novamente, para juntos louvar e adorar o Teu nome. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor José Francisco, pedir a ele, Senhor, a Tua bênção. Senhor, continue dirigindo o Teu servo, abençoando ele, abençoando a sua esposa, a irmã Simone, abençoando toda a sua família, continua abençoando os obreiros da Tua casa, abençoando as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças, os varões, Senhor, cada conjunto que aqui tem, Senhor, abençoe poderosamente, abençoe os novos convertidos, continua firmando os pés deles na rocha e nos ajude, Senhor, a passar por este momento tão difícil que está passando o mundo, que está passando a nossa nação. Nós Te pedimos, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos. Senhor, Tu és o Deus que pode curar a enfermidade, Tu és o Deus que pode repreender todo o mal. Então, no Teu nome, nós repreendemos toda enfermidade. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos governantes, abençoa os médicos, cientistas, tenha cada um deles, Senhor, nas Tuas mãos, agora nesta manhã. Abençoa a Escola Bíblica Dominical, os superintendentes, os professores, os alunos, Senhor, que nesta manhã nós possamos aprender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Tudo isso, Senhor, eu Te peço no nome santo de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor com o hino de número 175 da harpa cristã, hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unido, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados,
pecados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Louvamos a Deus, que Ele nos lavou, nos remiu e nos trouxe para estar aqui, para sentir a Tua presença, para caminhar em direção ao céu. Lição de número 3, 19 de abril de 2020. O título da nossa lição é Eleição e Predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo de número 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Com ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que procura em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Então, que nesta manhã você venha juntamente conosco aprender um pouco sobre eleição e predestinação. Nós somos eleitos, nós somos predestinados. E o que isso significa? É isso que hoje o presbítero Heber estará nos ministrando, a aula da Escola Bíblica Dominical estará nos ensinando. Eu gostaria de convidar o professor presbítero Mateus para estar fazendo uma oração, e logo após o presbítero Heber já estará nos ministrando a palavra do Senhor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai, Senhor, te agradecemos pelo louvor, Senhor, efetuado nesta manhã, pela Tua palavra, Senhor, que já foi lida. Agora, Deus, uma vez mais, continua abençoando a vida do Heber, Senhor, presbítero da igreja, que estará ministrando, Senhor, a Tua palavra, a lição, Senhor, escola dominical, online, a todas as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Senhor, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, no trabalho, que estão, Senhor, no seu celular, que possam ser alcançados, Senhor, através da ministração dessa palavra, Senhor. Deus, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, possa interpretar cada palavra, Senhor, que possa atingir, que possa, Senhor, curar, renovar vidas e restaurar, Senhor, pelo poder que é a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Para nós é uma grande alegria estarmos ministrando a escola dominical no dia de hoje, e traz um título muito interessante para nós aprendermos a palavra do Senhor. O título começa com eleição e predestinação. Nosso texto áureo, como foi lido, está em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vamos começar na lição, na leitura diária, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Nós vamos entender que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Na terça-feira, nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, vamos falar que Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos o recebem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí nós vamos entrar na quarta-feira nas nossas leituras diárias, para a gente começar a se informar na escola bíblica dominical. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Aquele, pois, que pensa estar em pé, vejam que não caia. Devemos tomar muito cuidado, atenção e vigilância, para aquele que está firme, de pé, possa permanecer em pé, porque quando cai é difícil de se levantar. Se não é a mão de Jesus, o Espírito Santo, para nos ajudar, fica muito difícil. Na quinta-feira, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30, diz que apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E os que predestinou a estes também o chamou. E os que chamou a esses também o justificou. E os que justificou a esse também glorificou. Mostramos a grandeza de Deus. E antes da criação do mundo, antes da fundação, Ele determinou. É uma determinação antes, para os que estiverem eleitos em Cristo Jesus, possam ser chamados eles também, e ter uma justificação e ser glorificado através do Espírito Santo. Na sexta também, em Romanos capítulo número 8, próprio Romanos capítulo número 8, por exemplo, versículo número 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E sábado, nós vamos ver em Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 ao 8, dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para nós entrarmos na nossa lição, vamos ler a introdução, que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes
na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. E aí um tema bastante polêmico, né? Sempre foi questionado a respeito da predestinação. Predestinação quer dizer que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para não serem salvos? Não, não é bem esse sentido. O verbo predestinar, ele ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Atos, capítulo número 4, versículo número 28. Nas outras cartas de Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11. Esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. A eleição é Deus escolhendo em Cristo, aqueles que aceitarem a Cristo, um povo para si, mesmo um povo para si mesmo. E a predestinação diz respeito que Deus planejou antecipadamente, ou seja, Deus escolheu dentro de Cristo, dentro da sua igreja, Ele escolheu a igreja dentro do povo que aceitou a Cristo como único suficiente Salvador. Ele escolheu a igreja, e quando Ele escolhe, faz a sua escolha, Ele traz uma predestinação de bênção. Ele planejou bênçãos espirituais para a nossa vida. Nós temos segundo a imagem e semelhança, e são a bênção espiritual. É algo que nós devemos glorificar a Deus, porque nós estávamos, como nós lemos nas leituras diárias, nós estávamos em nossos delitos do pecado, ou seja, nós estávamos no pecado, deitados, predestinados a morrer, porque o planejamento antecipado diz que aquele que continuar no pecado é a morte, que é o seu salário. Então isso traz uma consequência muito grande, mas aqueles que estiverem em Cristo e forem os eleitos de Deus, eles terão bênçãos espirituais. Vamos para o primeiro tópico, que vamos falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, o primeiro tópico nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Nós vamos esclarecer esses tópicos. Vamos entender sobre a eleição divina. A dádiva da eleição precede na nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade aos que Ele elegeu de antemão. Então Deus, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, Ele planejou tudo isso. Ele sabia que o homem havia de pecar, havia de cometer a sua falha, mas Deus planejou salvar e capacitar. Além de salvar, Deus capacita, Deus levanta de maneira grandiosa. E para isso, nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver uma vida de santidade inconstante. É constante em nossas vidas. Primeiro tópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto que ele fala: em que fomos escolhidos? Aí tem uma resposta: em Jesus. Por isso, ela é chamada de cristocêntrica. Segundo aspecto: em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já planejou para salvar e capacitar a humanidade. O terceiro aspecto que nós temos também nesse contexto, desse texto, diz que: e qual a finalidade? Para que fossemos santos e irrepreensíveis. Para qual finalidade? Para que fossemos santos e irrepreensíveis. Essa é um fator importante, a santidade. A santidade, ela nos vai manter a nossa eleição
e vamos receber na predestinação as bênçãos espirituais, aquilo que Deus planejou para nós. Em Efésios, capítulo 1, versículo número 4, diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Glória a Deus. E nisso, santos e irrepreensíveis, o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, interessante é que mostra, para que nós possamos ser eleitos, nós precisamos estar em Jesus Cristo e declarar a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa declaração de fé é a serva de que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nós lemos. Para os eleitos, nós temos as condições para conseguir a eleição. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, um fator interessante para quem quer ter a condição da eleição é ter o que? O arrependimento e fé. O arrependimento é fundamental na vida do ser humano. O ser humano, se ele não tiver o arrependimento, ele não consegue se achegar a Jesus Cristo, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas fraquezas. Isso é um ato de um passo muito importante para nós mantermos essa condição da eleição. E a fé em Cristo. A fé em Cristo, ela nos leva a lugares extraordinários. Entretanto, esse meio não é meritório, ou seja, não é por méritos, não é pelo seu próprio méritos, né? E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então nós vamos entender também que para ter essas condições de eleitos, além de a gente ter o nosso arrependimento, de ter a nossa fé em Cristo, nós vamos ver que esses méritos vêm totalmente de Deus, pela graça de Deus. E pela graça de Deus nós somos salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. Deste modo somos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? Isso é um fator muito interessante. A obra de Cristo, ela já cumpre totalmente a nossa salvação. As nossas obras, vamos ter um reconhecimento lá no céu, quando Jesus Cristo estiver ali, queimando ali as nossas obras. Vamos ver se vamos receber ouro, prata, latão ou palha. E isso é um fator muito interessante, porque não adianta você chegar e fazer as suas obras, fazer suas boas ações, suas boas atitudes e chegar lá no céu e falar: não, eu consegui através das minhas obras, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, todo mundo vai chegar lá no céu dizendo: foi através da obra de Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e por isso que nós estamos aqui no céu. Nós vamos dar toda a glória, todo o louvor a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante enfatizar, né? Porque vivemos em um mundo em que as pessoas querem aparecer nas redes sociais, aparecer nas mídias de televisão, nos canais que nós temos pela internet, e querer aparecer e dizer: ah, eu fui em tal lugar, fiz uma ação social, eu entrei lá, dei tanta cesta básica, fiz uma ação social para os presidiários, tal. Isso é importante, mas primeiro vem aparecer Deus, né? Não precisa se expor dizendo o que está fazendo. Faça isso com a intenção de fazer a obra de Deus, que você vai receber uma grande recompensa lá no céu. E o terceiro tópico, ele fala sobre a vida santa e irrepreensível.
Eu falei aqui a importância sobre para ter uma vida de santidade, e o Senhor sempre nos cobrou, não uma cobrança forte a respeito desse tema, mas Ele sempre enfatiza e repete ao longo da Bíblia sobre a importância de termos a santidade no decorrer da nossa vida. A vida santa e irrepreensível não é somente num momento, né? No momento a gente aceita Jesus e começa a ser santo, e só ali, não. É durante a nossa etapa, a nossa trajetória, ao qual Deus já nos escreveu para cada um. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocabulário grego, santo significa separado do pecado. 1 Pedro 1:15-16. Vamos falar sobre a respeito dessa situação de sermos separados. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Olha só que interessante aqui, né? O versículo número 15 que nós vemos, fala assim, e pelo contrário, né? O que é pelo contrário, né? Vamos ler o versículo de número 14. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente das vossas ignorâncias. Então, Pedro, ele cita aqui o versículo 14, para nós sermos como os filhos da obediência, e não temos aquilo que a gente tinha, as antigas paixões, as atitudes erradas, os pecados que nós vivíamos, segundo o homem da carne, e tinha anteriormente das vossas ignorâncias. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo, torna-se santo também vós mesmos, em todos os vossos procedimentos, em todas as vossas atitudes, em todas as vossas ações. Não é somente na igreja que nós devemos ser santos, não é somente na nossa casa que nós devemos ser santos, lá no nosso trabalho nós devemos ser santos. Lá na hora que nós temos uma reunião com o nosso chefe, ao qual ele pede para tomar uma atitude que não é correta, que não é ética, que não é moral, mas é até mesmo Deus usando a vida dele para testar, para ver se você tem condições de receber uma promoção ou de exercer uma função na empresa. Tudo isso nós devemos tomar muito cuidado, porque quando a gente torna-se santo, nós devemos se tornar santo em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes. Na nossa casa, na igreja, principalmente lá fora. Por que lá fora? Porque no mundo. Por quê? Nós vamos para a padaria, nós vamos ao mercado, fazemos as nossas coisas, fazemos compra, vamos ao shopping, e lá tem pessoas que não são evangélicas e até mesmo te conhecem, mas você não está vendo. Pelo seu olhar, sua atitude ali, você está no shopping. Eu, por exemplo, eu tenho essa atitude. Quando eu vou para um shopping, vou para um lugar para comprar uma roupa, tudo, eu já penso naquela loja que eu vou, então eu já fico ali naquele foco de ir naquela loja, então eu não consigo ficar olhando para as pessoas e ver se eu conheço ou não, se eu poder cumprimentar ou não. Mas ali nesse foco, nesse objetivo, as pessoas estão me olhando, estão me observando. E tem uns ali que até mesmo me conhecem, não querem me cumprimentar, mas ali as pessoas estão me observando, vendo as minhas atitudes. E nisso eu devo me tornar santo. Se alguém vir me dar um troco errado, eu vou falar, olha, isso aqui está errado, esse troco veio a mais, veio faltando. Tudo isso nós devemos se tornar-se santos. Por quê? Versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus Cristo, ele é santo e deseja que nós sejamos santos. Por isso que é importante termos uma vida santa e irrepreensível. Voltando na nossa lição, o comentarista diz que ele separado do pecado, né? E no adjetivo grego ele vai falar sobre irrepreensível e expressa algo sem defeito, sem falha. É como se fosse um produto. Você está vendo aqui na minha mão aqui esse produto, essa água, e essa água aqui ela tem que vir sem nenhum defeito.
ela foi produzida, entrou em produção, vai entrar nesse copo. Esse copo ele foi limpo, foi preparado, tudo bonitinho, colocou a água, fecharam aqui esse material, e antes disso eles avaliaram para ver se tinha alguma falha, algum defeito. O que eles falam? Quando tiver falha, defeito, esse produto ele é retirado, um lote, né? A linha de produção ela é retirada, ela é excluída, e se inicia um novo processo de produção. Isso é um exemplo para nossas vidas. Então nós temos que ser uma vida santa e irrepreensível, sem defeito, sem ter culpas, né? Ou inculpável, não ter culpa nenhuma. Os termos apontam para a santificação. Isto é o mais alto padrão ético, moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Esse padrão é um padrão que Deus ele nos escolheu para as nossas vidas. E para ser santo, nós precisamos do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, o Espírito da promessa, ele é aquilo que Deus nos deixa. O próprio Jesus Cristo deixou, vou deixar um amigo. João no 14 fala a respeito desse amigo, que é o Espírito Santo. E quando Jesus fala que vai deixar esse amigo, é para o quê? Para que venha nos ajudar a ter um alto padrão de ética e moral, sermos santo e irrepreensível. No quarto tópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e colérica. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E aqui nós vemos um fator importante. Para nós termos essa vida, a vida dos eleitos, nós precisamos nos afastarmos dessas palavras que nós lemos, da mentira, do furto, palavras torpes, distorcidas, ter amargura em nosso coração, nós não devemos ter, a ira em nosso coração, e tudo isso deve mais ainda, umas advertências contra a fornicação, nós não devemos trazer impureza, avareza e embriaguez. São palavras que devem estar em nosso vocabulário, dizendo assim, nós não devemos tomar estas atitudes. Devemos ter como objetivo sermos uma igreja sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Essa aqui mostra a pureza que a igreja deve ter. A igreja deve ser como uma noiva. Vocês já devem com certeza ter participado de um casamento, deve ter observado quando chega na igreja, né? Todo mundo se prepara, senta, e aí começa o casamento, né? Entram-se algumas crianças representando ali, depois entram também alguns padrinhos, o pastor já está ali na frente esperando, vem um noivo juntamente com a sua mãe, e logo após entra quem? A noiva. A noiva ela entra com o seu pai, e quando a noiva entra, ela entra com qual vestido? Ela entra com um vestido vermelho? Com um vestido preto? Não, ela entra com qual? Um vestido branco. E o vestido branco, se ele estiver sujo, ele mostra a sujeira, a impureza. Mas se ele estiver limpo, ele mostra o que? A boniteza da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos limpos, nós estamos mostrando o vestido branco, lindo, maravilhoso, e as pessoas estão vendo a glória de Deus em nossas vidas. Diz ainda mais ainda, não obstante somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. A síntese do tópico 1 diz que a eleição ocorre por iniciativa própria de Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito algum humano. Nosso ponto central é que a eleição é segundo a presciência de Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: predestinados para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito
na eternidade. A predestinação, o termo grego, traduzido como predestinar, é formulado pelo vocabulário origem, que significa determinar, e pela preposição, porque indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Então, como nós falamos anteriormente a respeito da predestinação, que o termo que nós lemos, o termo grego, ele é traduzido como predestinar, e esse é formado do vocabulário original, que significa determinar, e pela preposição indica algo feito antes. Então, antes da criação do mundo, antes de tudo, ou seja, Deus predestinou, Deus determinou antes, Deus planejou antes de tudo isso, que os eleitos em Cristo receberiam bênçãos espirituais, né, e a promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverem até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e tornar-nos seus filhos. Muito bem. Aqui nós vamos falar sobre a nossa declaração de fé, que ensina que a predestinação dos salvos é precedida por conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamado do Evangelho, eles receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29 e 30, nós lemos a respeito da predestinação de Deus. Deus se antecipou antes. Diz assim: portanto, os que antemão conhece também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, aqueles que aceitam a Cristo como seu único Salvador, ele recebe de antemão esse conhecimento para serem conforme as imagens do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que nos conhece antes da fundação do mundo. E isso é louvado porque desde antemão ele também chamou, os que chamou, esse também justificou. E além de trazer uma justificação, ele também glorificou. Isso é louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque Deus planejou tudo isso para as nossas vidas. Nós devemos estar atentos e continuar na santidade em Cristo Jesus. Filhos por adoção. Paulo usa uma técnica que para os judeus não era muito falada. Os judeus não tinham esse conhecimento a respeito da adoção. Eles não tinham muito esse costume, mas os gregos, as outras pessoas já tinham, os romanos, eles conheciam perfeitamente a respeito dessa adoção, de como funcionaria esse processo de adoção. Porque quando a gente, por exemplo, pega um filho para adotar, nós vamos colocar o sobrenome, essa pessoa vai ter o sobrenome da família, ela vai ter os mesmos direitos que os filhos que já estão faz parte da nossa vida, já vão ter os mesmos direitos, deveres e obrigações. Então Paulo, ele usa filhos por adoção, esse termo bastante conhecido, mas porém no mundo, para os judeus, não era utilizado desta forma. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15 e 23, 9, 4, Gálatas 4, 5, Efésios 1. Essa prática não fazia parte
ela não fazia parte do sistema legal judaico, não tinha muito esse costume, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Então nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque antes nós éramos conhecidos como inimigos, nós éramos conhecidos como fora, estranhos, aqueles que não tinham comunhão com Deus, mas através de Cristo, após a sua morte na cruz do Calvário, no terceiro dia ele ressuscitou, nós somos os seus filhos. Nós temos agora essa adoção. Deus nos adota e nos traz novamente para ter um relacionamento com Deus e com Cristo Jesus através do Espírito Santo em nossas vidas. Os privilégios da adoção. Então toda adoção ela tem alguns privilégios. Nós vamos ver agora esses privilégios que nós temos. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos entender por que rompeu essa situação. Desobedeceu à vontade de Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos nesse sentido. O apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos, capítulo número 8, versículo número 29. Em Apocalipse 2, versículo 17, também vamos falar desse tópico. Então Deus concedeu a redenção, a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar e de chamar também de Abba Pai. Gálatas 4, versículo 6. Isso é um direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna, Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. A síntese do nosso tópico 2 diz que em seus decretos eternos Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo confessionada a fé em Cristo Jesus, estando relacionado à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles, veja só, prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal. Tem esse detalhe. E perseverem até o fim. Temos que perseverar até o fim. A predestinação do crente é levar-se conforme a imagem de Cristo, assim sendo todos somos exaltados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo de número 13. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptível. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios capítulo 2, 8, e esse é Efésios capítulo 2, versículo número 8. Agora Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante, nós temos essa atitude em nossos corações, em nossa vida. Isso é um fator muito importante, que você aceitando a Jesus Cristo, você vai ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro tópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 4, diz assim, que Deus oferece a salvação a todos. Não tem uma escolha, uma separação, fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos conta a história de que Pedro fala com Deus e ele começa, o anjo do Senhor fala com Pedro e ele fala assim, olha Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que nós servimos, ele não faz acepção. Se você é rico, se você é pobre, se você tem uma faculdade, se você não tem uma faculdade, Deus não vai fazer acepção da sua vida. Deus te escolheu, esse Deus escolheu para fazer a obra dele, é porque ele confia em você. Ele não faz acepção da sua vida, não faz acepção das suas atitudes. Deus, ele nos conhece e mesmo assim a gente errando, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente cometendo as atitudes erradas, ele ainda nos ama e ele acredita que nós vamos ser salvos, porque o Espírito Santo está destinado a fazer esta obra através de nossas vidas para nós sermos salvos. Primeiro tópico, nós lemos, fala de converter-se aos seus caminhos. A excelência da predicação está na própria bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade de Cristo e por seu incalculável amor. Você pode falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Soberano Deus não prejudicando pessoa alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos, convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, predestinação, nós vamos ver em Atos, capítulo número 4, versículo número 28, Romanos, capítulo número 8, versículo número 29 e o 30, 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 7, Efésios, capítulo número 1, versículo 5 e 11, diz que nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Então, isso é um fato importante. Quando é citado a respeito da predestinação, nenhuma delas dá uma referência da brecha para que podemos falar da condenação de pecadores. Pelo contrário, fala a respeito da salvação. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos por Deus através de Cristo. Então, quando nós falamos a respeito de predestinação, nós vamos estar falando também a respeito da salvação. Em nenhum momento nós vamos estar falando a respeito do pecado, de que aquele que não estiver em Cristo vai ser condenado à morte. Não, vamos estar falando a respeito da salvação. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Deus não tem uma escolha, eu vou escolher aqui esse time aqui vai para o céu, essa outra turma aqui ela não vai para o céu, essa turma aqui vai para o inferno, já está predestinado. Não, Deus fez uma única predestinação, Deus planejou salvar a humanidade. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas
a salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, mais uma vez, nós enfatizamos estas palavras, arrependimento e fé. São palavras que devem estar no coração daquele que aceita Jesus. Ele tem que se arrepender das suas atitudes, das suas maneiras de agir e ter fé em Cristo Jesus, e será salvo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo tópico nós vamos falar sobre a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano se redimiu à humanidade e se definiu ao destino dos crentes. Estava estabelecido, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Novamente, em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou o nosso mundo de tal maneira, Ele trouxe o que? Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos, capítulo número 8, versículo número 9. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso significa que a salvação, como um favor imerecido, o provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a eles. João, capítulo 12, versículo de número 32. Vamos ler aqui João, capítulo número 12, versículo de número 32. Diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós somos atraídos por Deus, por Jesus Cristo, para acessar. E a síntese do nosso tópico 3 diz assim: que a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionada ao amor de Deus. E agora, mais uma vez, vou falar sobre a respeito da predestinação, para a gente ficar bem claro e objetivo, e não estamos falando se uns vão para os céus ou se outros vão para o inferno. Estamos falando de apenas um tópico a respeito da salvação. O verbo predestinar, ele ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Atos, capítulo 4, 28, nas outras cartas de Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios, capítulo 1, versículo 5 e 11. Esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus, compreendido pela eleição. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito a que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não significa que Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planejou que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a imagem e semelhança de seu Filho. Romanos 8, 29. E em seguida, a serem chamados, Romanos 8, 30. Justificados, 8 e 30. E glorificados, 8 e 30. Santos e irrepreensíveis, Efésios capítulo 1 e 4. Adotados como seus filhos, redimidos para o louvor de sua glória. Aqueles que receberam o Espírito Santo, destinados a uma herança e serem criados para realizar as boas obras que Deus tem para as nossas vidas.
Deus tem obra grande para realizar em nossas vidas. Para a nossa conclusão da nossa aula de hoje é que Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creram e perseveraram na fé. Viver em santidade, receber a filiação divina, é desfrutar de todas as bênçãos espirituais, divinamente estipuladas. Então, você possa louvar a Deus, glorificar a Deus, que você tem bênçãos espirituais para a sua vida. Você não pode ter uma casa em um lugar que você gostaria de ter, um carro voando, mas você tem bênçãos espirituais. Você tem o privilégio de ser batizado no Espírito Santo, você tem o privilégio de profetizar, você tem uma bênção espiritual. Então, fique contente, glorifique, exalte ao Senhor a cada manhã da sua vida, cada dia que passa da sua história, que você possa acordar de manhã em manhã e dizer: obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado, obrigado pelas bênçãos espirituais. Isso é louvado, isso é glorificado, como diz em Salmo de número 148, como é bom e agradável louvar a Deus, glorificar a Deus. Isso é bom, traz paz para os nossos corações, tira as impurezas, tira o pecado de nossas vidas, tira a amargura de nossos corações, tira a ira. O velho homem vai caindo por terra e nasce o Cristo Jesus, um novo homem, um homem com uma história para crescer, um homem para viver uma história extraordinária, porque Deus tem bênçãos espirituais para realizar, Deus tem maravilhas para realizar em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então acredite, meus irmãos, que Deus tem grandes coisas para realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui o presbítero Mateus, que vai estar fazendo um breve comentário, encerramento final da nossa escola dominical, e agradecer também a todos os irmãos que participaram da escola dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Compartilhe essa live. Você que está nos ouvindo, compartilhe aí essa live. Chega a mais números possíveis aí. Se você tem algum pedido de oração, pode estar falando aí, nós vamos estar anotando. E nós vamos estar fazendo aqui o encerramento. O Matheus vai estar fazendo um comentário. Depois o Ronildo, o segundo superintendente, vai estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus, por todo esse estudo que tivemos nessa manhã gloriosa na presença de Deus. Não temos mais o que comentar. O presbítero Ever já falou de tudo aqui, graças a Deus, sobre o arminismo, o calvinismo, E nós, da Assembleia de Deus, nós somos quem? Arminismo ou calvinismo? Calvinista. Nós somos bíblicos, irmãos? Que nós possamos ficar e continuar com a palavra de Deus que foi falada e lida aqui nesta manhã. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês e que no próximo domingo estejam aí conectados online, aprendendo a gloriosa palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que nesta manhã estiveram aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, aqueles que vão assistir no vídeo gravado. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a família de cada um, que Deus possa guardar de todo mal, de toda doença, de todo vírus, que nós possamos sempre estar refugiados no Senhor. E é bom a gente estar no esconderijo do Altíssimo, que Ele vai continuar cuidando de nós. Então a nossa oração esta manhã, o nosso desejo é que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua casa, que Deus guarde você, a sua área financeira, a sua área familiar, todas as áreas da sua vida, a sua saúde seja alcançada pela mão e pelo poder de Deus. E creia, irmão, vale a pena servir a Deus.
Deus prometeu nos guardar, Deus prometeu estar conosco. Não importa aquilo que a gente enfrentar, Deus sempre estará do nosso lado. O mundo aí está desesperado, o crente não pode ficar desesperado. Nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, que continuemos a confiar no Senhor. Hoje, a partir das 18 horas, o nosso pastor José Francisco estará aqui em mais um culto da família online, adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Então convidamos a todos vocês a partir das 18 e alguma coisa, que a gente não é pontual, a gente tem esse defeito. Os irmãos estejam aqui juntamente conosco, vocês aí da sua casa, nós estaremos aqui para mais uma vez adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Nesse momento de angústia e desespero do mundo, tenha esperança, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Quero convidar aqui o cooperador Moisés, também professor da Escola Bíblica Dominical, para estar fazendo esta oração. Logo após o presbítero Weber estará nos ministrando a bênção apostólica, e que a paz de Deus, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, aonde você está nesse momento, feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai, rendemos graças a Ti, Pai, pela Tua bondade. Pai, agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nos foi concedida, Pai, de estar aqui aprendendo, Senhor, a Tua palavra, aos demais irmãos, Pai, que está nos acompanhando virtualmente, que o Senhor possa alcançar, Pai, com a Tua palavra. Senhor, venha nos ajudar, Pai, a prosseguir, a renunciar ao nosso eu, a buscar a Tua face, Pai, a manter a nossa santidade, Senhor, até a Tua vinda, Senhor, para que o Senhor venha buscar a Tua noiva imaculada. Ó Deus, nos ajude, Pai, a cada dia mais, andar no Teu caminho íntegro, Senhor, nos desviar do mal, sair da roda dos escarnecedores. Pai, também nos eu apresento nossos irmãos, a qual estão desanimados, Pai, a qual estão neste período, aleluia, cabisbaixo, que o Senhor possa alcançar. Oh Pai, nossos irmãos que estão com suspeita, Pai, de encontro, Senhor, venha dando saúde a essa vida, Pai, tomando ela em Tuas mãos, Senhor, que à noite possamos estar aqui, adorando ao Senhor e exaltando o Teu nome. Continua conosco, assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, também gostaria de mandar aqui um abraço e a paz para o nosso pastor José Francisco. Muito obrigado aí pela sua participação e por estar nos ajudando aqui na Escola Dominical, a igreja, e estar nos apoiando aqui. Vamos dar a bênção apostólica. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja que todos dizem. Amém.